Olá pessoal, tudo bem? Pessoal aqui do presencial que está com a gente, tudo tranquilo? Pessoal de casa lá do online que está nos assistindo. Agora nós vamos falar sobre o Excel 2007, pacote Microsoft Office 2007 e especificamente o aplicativo Excel 2007. O Excel 2007 é uma cobrança meio específica, né? Porque hoje nós temos o 2007, 2010, 2013, 2016, então não é todas as bancas que cobram 2007. Para a sua banca que está cobrando 2007, nós vamos falar sobre esse aplicativo. Para você concurseiro que está estudando basicamente 2010, que a maioria dos concurseiros estuda 2010, que é um padrão das bancas, né? E algumas bancas estão cobrando 2013, 2016 é bem poucas as bancas, bem poucos os concursos que estão cobrando. Mas o padrão é 2010. Para você que estuda 2010, não tem grandes diferenças. Por quê? Porque o que importa para a gente basicamente são as planilhas. E nas planilhas não tem diferença, tá? Tudo que o 2010 faz, o 2007 também faz. A diferença está aqui, ó, nas guias, né? Deixa eu ver que aqui nós temos a guia início, lá no 2010 é guia página inicial, né? Então, aqui nós temos layout de página, lá eu tenho também. Aqui eu tenho um botão início, ó, né? O botão arquivo, né? Que seria lá no 2010. A gente tem uma guia arquivo, aqui eu tenho um botão, tá? Então, as diferenças são muito poucas, tá? Então não se preocupe, você que vinha fazendo exercícios, assistiu aulas, minhas aulas com 2010, fique tranquilo que você vai gabaritar a sua prova. Mas a gente vai falar então aqui do 2007. Primeira coisa, essa caixa aqui, ó, né? Essa barra, na verdade, não é caixa, é a barra de fórmulas, ok? Essa é a barra de fórmulas. O pessoal já conhece, 2010, 2013, 2016, barra de fórmula. Lá o Calc também tem sua barra de fórmulas, tá? A barra de fórmulas, ela aceita números, ela aceita texto, mas a prioridade dela é a fórmula. Se você tiver um valor aqui, ó, por exemplo, o número 12, certo? O que vai aparecer aqui na barra de fórmulas? O número 12, ok? Vai aparecer o número 12 aqui. Agora, se para este número 12 existir, tem uma fórmula por trás, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, 6, 4, 2, e aqui dentro, ó, eu vou ter uma fórmula, por exemplo, A1 mais A2 mais A3. Então, o que vai ter aqui na barra de fórmulas? O número 12, ou a fórmula A1 mais A2 mais A3, ou até mesmo a fórmula com a função soma de A1, 2 pontos, A3. O que vai ter lá dentro vai ser a fórmula, a prioridade sempre é da fórmula, ok? Então, guarde isso. Outra coisa, essa aqui, ó, é a nossa caixa de nomes, tá? Essa caixa de nomes, ela tem muitas funçõezinhas bacanas. Ela pode dar nome para uma tabela, por exemplo, né? Se você vai fazer uma fórmula e tem uma tabela, por exemplo, ó, eu tenho uma tabela aqui, ó. Eu posso dar, por exemplo, o nome para essa tabela como o nome de tabela vendas, tá? Um exemplo. E aí quando você for usar essa tabela ou fazer uma fórmula, você pode usar o nome dela e não o intervalo que ela está. Agora é o seguinte, ó, em prova, faz muito tempo mesmo que eu não vejo questões sobre essa caixa de nomes. Mas se aparecer na sua prova, uma das funções dela é dar nomes para as tabelas. Então você pode ter várias tabelas lá na sua planilha e dar nomes para essas tabelas e fazer fórmulas ao invés de colocar o intervalo, por exemplo, de A1 até C4. Você deu um nome de tabela vendas, então de A1 até C4 você usa o nome vendas, que você vai dar o nome aqui, ok? Muito bem. No Excel 2007 também é formado de colunas que são identificadas por letras e linhas que são identificadas por números, né? Isso é bem tranquilo. Esses quadradinhos aqui no meio, que a gente percebe aqui no meio, são as células, né? As células. E em volta das células, essa marcação preta aqui é a nossa alça de preenchimento. É minha alça de preenchimento. Eu tenho que saber o nome disso aqui? Eu tenho. Por quê? Na maioria das vezes lá na nossa prova, não vai aparecer assim, você tem essa planilha e vai clicar aqui
e estender até aqui. Não, vai dizer assim, ó, a sua alça de preenchimento está na célula C3 e foi arrastada até D4, por exemplo. E aí você já tem que saber que a alça de preenchimento é essa marcação da célula, certo? A célula, ela é o encontro da linha com a coluna. Então, onde uma linha e uma coluna se encontram, gera uma célula. Cria-se uma célula que é esse quadradinho. Se é uma linha e uma coluna se encontrando, então a nomenclatura da célula tem que ser com as duas. Ou seja, se eu estou aqui na coluna C, né? Estou na coluna C, na linha 3, eu estou na célula C3. Então, identifiquei a minha célula, tá? Linha e coluna. Bom, diante disso, você vai perceber o seguinte, ó, não existe célula C, não existe célula 3, muito menos célula 3C, tá? Então as bancas gostam muito dessa pegadinha aí, ó, né? Ela inverte aqui a nomenclatura da célula, torna uma função totalmente errada. E aí, ao invés de você ficar quebrando a cabeça em resolver a função, se você conseguir perceber isso, você já vai lá e coloca errado, tá? E aqui já vai uma dica para você. Falo isso em todas as turmas, em todas as aulas de Excel. Jamais saia resolvendo uma função, uma fórmula de Excel na sua prova. Primeiro, olhe a nomenclatura. Você vai, com certeza, matar 90% das questões só achando erro de nomenclatura. Nós já vamos ver como é que isso funciona mais detalhadamente, ok? Muito bem. Então, nós já vimos aqui as células, nós já vimos aqui as linhas, colunas. Agora nós vamos partir para a parte de planilhas, tá? Então o Excel 2007 ele já traz aqui, ó, 3 planilhas por padrão, Plan 1, Plan 2, Plan 3. Essas planilhas eu posso alterar o nome que eu quiser, certo? Eu posso incluir planilhas, eu posso excluir planilhas, eu posso vincular planilhas, tá? Eu posso fazer um cálculo entre duas planilhas e dar o resultado numa terceira, isso é possível, tá? E aí já vai um outro detalhe, ó, quando você perceber isso aqui na sua prova, ó, Plan 2 com um sinal de exclamação, certo? Então, ó, planilha 2, aqui está escrito Plan 2. Se você estiver estudando o Excel 2016, por exemplo, você vai ver que ele vai estar escrito planilha. E não é planilha 1, planilha 2, planilha 3. Ele só vem lá planilha. Aí você vai acrescentando. No 2007 é Plan 1, Plan 2, Plan 3. Então, se na sua prova aparecer, por exemplo, dessa maneira, ó, Plan 2. Isso quer dizer que uma outra planilha, ou a 1 ou a 3, está buscando algum cálculo na planilha 2. Esse sinal de exclamação é vínculo entre planilhas, ok? Então aí você já fica esperto quanto a isso. E não caia na pegadinha que é interrogação, nada disso, é exclamação, ok? Bom, o Excel ele foi criado para fazer cálculos. O cálculo que você imaginar o Excel faz. Cálculo de estatística, cálculos financeiros, cálculos simples, matemáticos, né? Cálculos matemáticos, operações lógicas, o que você imaginar ele faz. Então, para a nossa prova, a gente já tem que lembrar lá um pouquinho da nossa matemática lá do ensino médio e você tem que lembrar a sequência de resolução dos operadores matemáticos, né? Então, ó, eu resolvo tudo que está entre parênteses primeiro, depois eu resolvo exponenciação. Em terceiro lugar, eu vou resolver... aqui não, né? Ó, de novo eu errei aqui. Divisão ou multiplicação em terceiro e adição e subtração em quarto. Lembrando que no Excel, divisão é essa barra, multiplicação asterisco, né? Cuidado. Já vi prova que perguntou isso. O que significava esse símbolo aqui no Excel? É o sinal de divisão. Tá? Então você tem que saber essa sequência, que se você não souber essa sequência, você não acerta nada na sua prova. Tá? Vocês vão perceber durante a aula que isso é provado e certo, né? Então vamos lá, ó. Vamos fazer um exemplozinho aqui. Ó. Vou colocar o número 2 aqui, 4, colocar o número 4 aqui, o 2 aqui também, para ficar bem tranquilo. Então olha só, na minha prova pode cair dessa maneira, ó, A1 mais A2 vezes A1 menos, vamos colocar mais, A1 dividido por A4. Pode cair assim na nossa prova, certo? Então, olha só, o que você vai fazer quando você se deparar com isso aqui? A primeira coisa que você tem que fazer é substituir os valores que estão dentro da célula pelos correspondentes. Então, olha só, eu tenho A1, no A1 eu tenho 2, no A2 eu tenho 4, vezes o A1, que é 2,
mais, ó, peraí, repetiu? Não tem problema, tá? Quanto é que vale o A1? 2, repete o 2 aqui, dividido por A4 que vale 2. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Na sequência você vai fazer assim, ó. O que eu resolvo primeiro aqui? Ó, tudo que está entre parênteses. Então, você vai fazer isso aqui, né? É lógico que alguma sequência dessa na sua prova você não precisaria fazer, poderia fazer direto, aqui eu vou fazer para que você entenda, né? Então, ó, 2 mais 2, 4, dividido por 2. Aqui agora, o que eu resolvo primeiro? Bom, eu tenho a divisão e a multiplicação em terceiro lugar e eu tenho os dois operadores aqui. Mas existe uma regra da matemática que diz o seguinte, ó, o que vier primeiro eu resolvo. E nesse caso, o que vem primeiro é a multiplicação. Então vai ficar, ó, 2 mais 4 vezes 4, 16, dividido por 2. Agora eu divido, faço qual operador? Divisão, que é o que na sequência a divisão, depois a adição. Então vai ficar 2 mais 16 dividido por 2, 8, igual agora a 10. Esse é o resultado dessa nossa fórmula simples, né? É uma fórmula que eu não tenho função. É uma fórmula simples, ok? Quer ver, ó, vamos fazer aqui, ó, sem fazer tec de vermelho para que você em casa não confunda, né? Nem o pessoal do presencial aqui, que essa aqui, ó, é o jeito que eu não devo fazer. Não devo fazer. Ainda vou escrever aqui, ó, para não ter confusão. Não devo fazer, tá? Então, olha só. Vou fazer aqui sem obedecer a sequência. Então, vai ficar assim, ó. 2 mais 4, 6 vezes. Aí vai ficar 2 mais 2 dividido por 2, certo? Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? 6 vezes 2 mais 2, 4 dividido por 2. Aí, eu vou fazer, ó, 6 vezes 4, 24, dividido por 2. 24 dividido por 2, quanto é que dá? 17, né? Ok? (24 por 2, 17? Não, né? 12, né? Olha só. Pessoal, vamos revoltar aqui na gravação, porque 24... Da onde que eu tirei 17? Meu Deus do céu. Cara, de onde que eu tirei 17? Eu olhei 24. Meu Deus do céu, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a maneira como você não deve fazer, tá? Que é 17 dividido por 24 dividido por 2 não é 17. Vamos lá. Vamos lá. Acho que daqui dá para continuar, né? Pessoal, eu vou mostrar para vocês a maneira como você não deve fazer, tá? Então eu vou fazer direto aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. 2 mais 4, 6, né? Vezes, sinalzinho de vezes aqui, ó. Ok? Mais 2 dividido por 2. Então você vai fazer assim, ó. 6 vezes 2 mais 2, 4 dividido por 2. 6 vezes 4, 24 dividido por 2, né? Quanto é que vai dar? Opa, por 12 não. Por 2, né? Por 2. Então, 24 dividido por 2, 12. Então, percebam só. Fazendo da maneira correta dá 10. Fazendo do jeito incorreto, ou seja, não obedecendo a sequência de resolução, vai dar 12. Se for a CESP, sabe o que eles vão fazer na sua prova? Vai dizer assim, ó, o resultado será 12. Aí você que não sabe a sequência vai colocar certo e vai perder 2. Se for de múltipla escolha a sua prova, a letra A aqui, ó, vai ser o resultado 12, a B vai ser o 10, certo? Aí você vai achar o 12, vai olhar para o A até o 12, vai colocar certo e vai dançar, beleza? Então, pessoal, essa aqui é a maneira errada, tá? Sem obedecer a ordem, né, de resolução. Bom, outra coisa, ó. Lá na minha prova, pode aparecer dessa maneira assim, ó. 5 mais 2 dividido por 2 menos 4 vezes 12. Pode aparecer dessa maneira? Com número em vez de célula? Pode, não tem problema nenhum. Só o que deve acontecer? Toda fórmula do Excel, seja ela fórmula simples ou fórmula com função, ela deve ser precedida de um sinal, né? Qual sinal que vai ser? Pode ser o igual, pode ser o mais, o menos e se tiver função, o arroba, ok? Então, tendo função vai aparecer. Posso colocar o arroba que não vai dar erro, ok? Só que
as bancas, quando elas estão cobrando um resultado, elas te dão uma fórmula e que te cobram um resultado, elas sempre vai colocar o sinal de igual. Ainda não vi banca que colocasse algum outro desses sinais para que você resolvesse. Agora, ela pode fazer uma pergunta dessa maneira. Com qual sinal eu devo começar uma fórmula do Excel? Com um desses aqui, ok? Bom, então, ó, se tiver um sinal de igual aqui e você der um Enter, cuidado, hein, ó, vou até colocar de vermelho. Para que essa fórmula me dê o resultado desejado, um retorno, eu tenho que teclar o Enter. Porque se eu só digitar ela não faz nada, ela só vai ficar digitada lá. No momento que eu der um Enter, ela vai ser executada. Segundo, se eu tirar esse sinal de igual daqui, ó, não vai acontecer nada. Eu posso dar o Enter, não vai acontecer nada também. Por quê? Isso aqui nada mais é do que um texto por Excel. No momento que eu coloco aqui o sinal de igual, aí ela vira uma fórmula. Aí sim eu vou dar um Enter e vai ser executado isso aqui. Então eu posso tanto usar a célula, a nomenclatura das células, e daí o valor que tiver dentro eu troco, substituo, ou a banca pode dar direto dessa maneira, ok? Beleza? Então vamos lá. Bom, já vimos a fórmula simples, agora vamos ver as possíveis fórmulas com funções que poderá aparecer na sua prova, tá? E as pegadinhas ali que podem aparecer. A primeira fórmula com função que a gente estuda é a função soma, tá? A função soma, ela pode aparecer de diversas maneiras na sua prova, tá? Ela pode aparecer dentro de outra função, não sozinha, pode aparecer dentro da função C, por exemplo, a gente já vai ver a função C, e ela vai estar dessa maneira. Como é que eu sei que isso aqui é uma fórmula com função? Porque fórmula com função sempre vai ter alguma coisa escrita aqui, ó, tá? Se não tiver nada escrito, é uma fórmula simples, mas se tiver alguma coisa escrita, soma, média, multi, C, soma C, desloque e assim por diante, tá? Proc V, proc H e assim por diante. Então aqui, ó, tá a nossa função soma, ok? Aí o que acontece? Aqui, ó, aparece um dois pontos, tá? O dois pontos, ele significa até. E o ponto e vírgula significa e. Então, olha só. Dessa maneira aqui, sinal de igual, função. Se é uma função, eu tenho que abrir e fechar parênteses, tá? É obrigatório. Sem os parênteses, é erro. Então, ele está dizendo para mim assim, ó, some do A1 até o A4. Quanto é que vai dar aqui? Vai dar 12, tá? Pronto, deu 12. Bom, e se eu trocasse esse ponto e vírgula, dois pontos, por um ponto e vírgula? Aí quer dizer E. Então, some A1, que é este, mais o A4, que é esse. Então, vai dar 4. Então, percebam que só de eu mudar de ponto e vírgula para dois pontos, ou vice-versa, muda totalmente o nosso valor ali da nossa função. Ok? Bom, agora vamos para os detalhes aqui da função soma, né? Olha só, eu posso escrever uma função soma sem nenhum valor dentro dos parênteses? Sem nenhum parâmetro? Sim, só que se eu tenho que abrir e fechar parênteses. Aí quando eu der um Enter, ele não me retorna nada, porque eu não tenho nada para ser somado. Mas eu posso fazer isso, ok? A função soma também ela pode ser dessa maneira, né? Ó, eu posso colocar A1, A2, aliás, ponto e vírgula A1, ponto e vírgula A4, ponto e vírgula A3. Posso? Tá certo isso? Tá certo isso. Porque, ó, some A2 e A1 e A4 e A3. Precisa estar na ordem? Não precisa, tá? Eu poderia fazer também dessa maneira, ó. A1, ponto e vírgula A2, ponto e vírgula A3, dois pontos A4. Então, ele ia somar o A1 e o A2, e daí do A3 até o A4. Ficaria assim, ó, 2, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 6. Somando isso aqui vai dar quanto? Os mesmos 12, ok? Então, é assim que pode aparecer a função soma na nossa prova. A outra função que cai muito nas provas é a função média, certo? Então, vamos lá. Função média. Então, vou colocar assim, ó, média de A1, dois pontos, A4. Bom,
Como é que eu faria, nesse caso aqui, para resolver no papel, a média de A1 até A4? Eu somaria tudo isso aqui e dividiria, dá 12 dividido por 4, vai dar 3. A função média no Excel, ela já entende isso, que você vai somar tudo e dividir por 3. Então, o que ele vai fazer aqui? Somar do A1 até o A4, por 4, desculpe. Do A1 até o A4 e dividir por 4. Quando eu der um Enter, aqui vai aparecer o 3. Correto? É assim que ele faz. Se eu colocasse um ponto e vírgula aqui, como é que ficaria? Ele vai ficar assim, Qual que é a média de A1 e A4? O A1 é 2, o A4 é 2, soma-se os dois dá 4. Divide por 2, então a média de A1 e A4 será 2. Tranquilo? Qual que é a pegadinha aqui que aparece nas nossas provas com a função média? Olha só, se eu fizer assim, A1 mais A2 mais A3 mais A4 dividido por 4 vai me dar a média? Aí você vai pensar assim, vai dar 3, porque eu somo tudo e divido por 4 vai dar 3. Mas olha só, pessoal, o A1 vale 2, o A2 vale 4, o A3 vale 4, mais o A4 que vale 2, dividido por 4. Olha só que legal. O que eu resolvo primeiro aqui? A divisão. Se eu dividir 2 por 4, já vai dar um número quebrado, já não vai me dar média de nada, porque esse número quebrado eu vou somar com os outros, então não vai dar média. Então, é possível eu fazer a média sem função? Claro que é, na matemática tudo é possível, né? Então, olha só, eu coloco entre parênteses, agora eu vou somar tudo que está entre parênteses, que será 12, vou dividir por 4, que o divisor está fora, vai dar 3. Pronto, resolveu o meu problema. Ok? Poderia na nossa prova aparecer assim, média A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A3, ponto e vírgula, A4, sem problema nenhum. Qual que é a média de A1, A2, A3 e A4? Vai somar tudo e dividir por 4, ok? Um grande cuidado que nós temos que tomar nas provas é o seguinte, olha só, vou fazer aqui, se eu fizer isso aqui, 2, e fizer aqui, vamos colocar aqui 6, dá 8, e colocar aqui 4, certo? Vou fazer dessa maneira aqui, E aí, o examinador colocasse ali na sua prova, que aqui, tivesse uma função média, aqui, escrita dessa maneira, média de E1, 2 pontos, E4. Quanto é que vai dar? Vai dar 4 ou vai dar 3? Porque aqui, 4 e 6, 10 e 2, 12, né? Vou dividir por 4 ou vou dividir por 3? Pessoal, aqui, eu vou dividir por 3, né? Porque célula vazia não conta. Então, o resultado aqui vai ser 4, ok? Então, cuidado lá na sua prova. Apesar de ser de E1 até E4, essa célula vazia aqui no meio não conta, ok? Agora, e se eu colocar um 0 aqui no meio, certo? Vou colocar um 0. Agora vai dar 3 ou vai dar 4? Porque o 0 não vale nada, né? Mas é um número. Se ele é um número, então agora será 12, 4 e 6, 10 e 2, 12, dividido por 1, 2, 3, 4. Agora sim vai ter que dar 3. Então, olha só, o 0 ele não tem valor nenhum, certo? Só que, se eu usar ele na média, ele não vai fazer nenhuma diferença na soma, mas ele vai fazer diferença na hora que eu quiser descobrir a minha média, ok? Outra coisa importante que aparece nas provas lá, que são as pegadinhas que aparecem nas nossas provas, é isso aqui, Se eu colocar o número 2 aqui, certo? Colocar o número 6 aqui, o número 4 aqui, e colocar essa mesma fórmula aqui, só trocando de E1 para C1. E eu escrever aqui, 0, tá? Aí a média vai ser a mesma, porque eu tenho um 0 ali, um texto 0. Isso vai me retornar um erro? Não. O que ele vai fazer? Somar esses 3 números, dividir por 3, vai me aparecer o resultado 4 aqui. Ok? Então não caia nessa pegadinha, porque isso aqui induz muito concurseiro a dizer que vai dar um erro aqui. Porque eu tenho um texto no meio de uma média. Ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Bom,
Próxima função que a gente vai ver é a função máximo e mínimo, né? A função máximo e mínimo, ela não aparece nas nossas provas, a maioria das vezes ela não aparece sozinha, ela aparece dentro de outra fórmula. Então vamos colocar os números aqui para ficar um pouquinho diferente do que está lá no quadro. Então, A3, 600 e A4, 200. Então vai aparecer lá na minha prova isso aqui, máximo, certo? De A1, 2 pontos, A4, ok? Qual que é o valor máximo que eu tenho de A1 até A4? Então, valor máximo, 1000. Então, o resultado aqui na hora que eu der o Enter será 1000. E aí eu tenho o mínimo, né? Então, olha só, mínimo de A1, 2 pontos, A4. Qual que é o valor mínimo que eu tenho de A1 até A4? Eu olho para cá, o menor valor que eu tenho é o 200, então aqui vai dar 200. Então a função mínima é muito tranquila, dessa maneira aqui você não tem como errar, ok? Bom, na sequência a gente vai ver qual? Função máximo, menor e maior. Máximo e mínimo nós já vimos, né? Maior de A1, 2 pontos, A4, ponto e vírgula 3, e a função menor pode aparecer assim, menor de A1, 2 pontos, A4, ponto e vírgula 2. Então, olha só que aparece agora um bloco aqui, porque o ponto e vírgula sempre divide blocos, e aparecia maior ponto e vírgula 3 e menor ponto e vírgula 2. Muito tranquilo. Ele quer dizer o seguinte, qual é o terceiro maior número de A1 até A4? Então, você vem para cá. Qual que é o primeiro maior número? É o 100. O segundo maior número? O 800. O terceiro maior número? O 600. Então, a hora que eu der um Enter aqui, vai dar 600. Qual é o segundo menor número de A1 até A4? O primeiro menor número é o 200, o segundo menor número o 600. Coincidentemente deu o mesmo valor. Ok? Tranquilo? Sem problema? Então vamos lá. Essas duas são bem tranquilas. Detalhe, só aparecerá na sua prova ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3, só na maior e na menor. Mínimo e máximo, não. Ok? Tá? Não confunda isso lá na hora de resolver uma questão. Vamos lá. Existe alguma fórmula que pode aparecer na minha prova sem parâmetro nenhum dentro dos parênteses? Sim, as duas mais comuns são a função hoje, certo? E a função agora, ok? Então a função hoje, lembrando que tem que ter o sinal de igual, abriu tem que fechar parênteses. Então se eu der um Enter agora, vai aparecer a data, né? 24/4/2017, e se eu der um agora, vai aparecer 24/4/2017, mais a hora atual, a hora do momento. Qual a hora? A hora do relógio ali do seu computador. Tranquilo? Então, vamos lá. Pessoal, agora eu vou montar um esquemazinho aqui, Vou mostrar um exercício para vocês irem resolvendo, né? Enquanto eu monto ali o meu materialzinho ali que eu quero explicar para vocês. Primeiro exercício que está lá na folhinha de vocês, o pessoal do presencial está com a folhinha na mão, o pessoal de casa já fez o download, né? E aí vai resolver. Resolvam essa primeira questão enquanto eu monto aqui uma tabelinha para a gente fazer uma explicaçãozinha aqui. Então, olha só. Muito bem. Vamos lá. Primeira questão aqui para a gente resolver entender como é que pode cair nas nossas provas. Utilizando o Microsoft Excel, considerando que é necessário fazer uma soma da sequência numérica, está aqui a sequência numérica, deve-se fazer qual operação? Qual que é a resposta? A, B, C, D ou E. Tá? Então, olha só. Qual é o cuidado aqui, pessoal? Pode ser a letra A? Pode, sem problema nenhum. Eu tenho o sinal de igual, eu tenho os números e tenho os operadores matemáticos. Mas qual que é o erro aqui da letra A? Aqui tem 14 e aqui eu tenho 25. Então, não pode ser a letra A.
Se aqui fosse 14, tudo bem, daria certo. A letra B, por que não pode? Ó, porque eu tenho ponto, tem que ser ponto e vírgula, 2 pontos. Aqui eu tenho ponto, então não dá certo, tá errado. Aqui está todo errado, ó, o sinal de igual está aqui, tinha que estar aqui no começo, faltou fechar parênteses. Aqui eu posso ter o sinal de igual aqui dentro, igual não, o sinal de adição aqui dentro? Pode, tá? Ponto e vírgula, 2 pontos, sinal de adição pode. Não pode ter ponto, vírgula e assim por diante, tá? A resposta correta é a letra D, né? Ó, sinal de igual, abriu, fechou parênteses, ponto e vírgula separando, os valores estão corretos. Então aqui a alternativa correta, a letra D, ok? Pessoal aqui da sala, se tiver dúvida, alguém tem dúvida? Tranquilo? Pessoal de casa, se tiver dúvida, manda pra gente aí pelo online, né? Pelo e-mail, assim por diante. Vamos lá. Deixa eu ver a próxima questão aqui, se dá pra gente resolver já. Dá sim, ó. Deixa eu só melhorar aqui que fica mais fácil pra gente se entender aqui, ó. A segunda questão, ela diz o seguinte, ó. Tem uma fórmula que é B1 mais C1 vezes D1 na célula A1. Qual será a resposta? Né? Então, enquanto vocês dão uma pensadinha, né? Já vamos, o pessoal já pode ir tentando resolver. Deixa eu só melhorar aqui enquanto vocês resolvam, porque duplicou aqui, ó. Opa. Yes, apareceu uma letra a mais aqui, que se for na prova vai dar recurso, né? Então, apagar isso aqui, apagar isso aqui. Aqui também temos que apagar, ó. Tá? Pronto. Aqui também, ó. Sei o que aconteceu aqui. E aqui a letra E também, vamos apagar aqui. Pronto, agora tá certo. Como é que vai ficar a resolução desse exercício? Esse exercício ele é muito simples, tá? Mas o que o examinador quis aqui? Tentar pegar aquele que sabe, que imagina que sabe tudo de Excel, né? Olha só, o que eu faço primeiro? Vamos substituir aqui, ó. O B1 vale 5, mais o C1 que vale 4, vezes o D1 que vale 3. O que eu resolvo primeiro? 5 mais 3 vezes 4, 12, né? 5 mais 12 dá 17. Olha aqui a resposta, 17. Tranquilo, tá? Aqui é claro, né, pessoal? Você que está fazendo sua prova lá e sabe a sequência, não precisa fazer tudo isso que eu estou fazendo. Você já olharia aqui e falava 3 vezes 4, 12, mais 5, 17. Está lá o 17. Mas o que acontece, ó? O desavisado, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele não estuda para concurso, acha que sabe tudo, né? E aí ele vai fazer assim, ó, 5 mais 4, 9, vezes 3, vai dar 27, ele vai olhar para cá, tem a resposta 27, todas as bancas colocam o resultado errado, tá? Para pegar quem não sabe a sequência, vai marcar 27, vai perder uma questão muito, mas muito fácil como essa aqui, ok? Bom, aqui, ó, é um bisuzinho para você não perder questão fácil na sua prova. Então, o que acontece, pessoal? Tem a seguinte, às vezes a banca te dá essa planilha, às vezes não, mas se com planilha ou sem planilha você consegue resolver com esse bizu aqui. Olha só, você que vai fazer a sua prova, mesmo sabendo qual é o intervalo, é bom não arriscar para não perder questão fácil. Então olha só, preciso somar de A1 até D3, então eu preciso somar daqui até aqui. Como é que eu faço? Pego a letra A, coloco em cima, o número embaixo porque é A1. Coloco o D em cima, o 3 embaixo porque é D3. Aí, ó, no alfabeto, entre A e D, o que eu tenho? B e C. Entre 1 e 3, o 2. Aí você vai somar os de cima com os de baixo aqui na planilha. Então, eu vou somar, ó, o A1, o A2 e o A3. Então, eu vou somar aqui, ó, A1, A2 e A3, até aqui. O B1, B2 e B3. Então, ó, B1, B2 e B3, até aqui. O C1, o C2 e o C3. C1, C2 e C3. E o D1, D2 e D3. Olha só, aí vai ter esse quadradão, né? Ó, vai ter esse quadradão onde você fez essa marcação, que o seu caderno de prova você pode rabiscar sem problema nenhum, tá? E aí você soma tudo que está dentro do quadradão. 2 mais 1, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Então, ó, o resultado disso aqui será 15. Mata a questão
facinho. Eu sempre faço isso quando eu vou resolver questões de Excel na minha prova. Então eu sugiro que você faça também, para não perder uma questão simples como essa e às vezes você perde aqui uma sequência qualquer e se enrola no resultado, ok? Bom, deixa eu ver aqui o que dá pra gente resolver enquanto eu monto uma outra tabelinha ali que eu quero fazer com vocês. Aqui, ó, quero que vocês resolvam essa aqui, tá? Então, deixa eu só ajeitar aqui. Dá um Enter aqui, pagar esses valores. Então, pessoal, está escrito aqui, ó, um programa de planilha eletrônica como Excel ou BR Office Calc permite realizar cálculos através de números e fórmulas armazenados em células. Suponha as seguintes células preenchidas com esses números. Que valor será calculado e exibido em C3 caso o conteúdo seja essa fórmula aqui, ó. Fórmula com a função soma. Então eu tenho aqui alguns resultados, né? Tá faltando o resultado aqui da letra A. Deixa eu só pegar aqui para vocês esse resultado para ficar certinho, né? Vamos pegar aqui. Que aí não vai ter problema. Opa. Excel, aqui, ó. Então vai estar para vocês lá esta aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Opa, vamos lá. Nove. Essa aqui, ó, tá? Enquanto vocês resolvem aí, eu vou aqui montar aqui uma outra tabelinha que eu preciso explicar uma coisa importante para vocês que se chama referência absoluta. Tá? Muito cobrado nas provas também. Mas quando vocês fazem aí, eu monto aqui. Vamos lá. Então aqui eu preciso então somar de A2, certo? Até B3. Isso aqui é uma fórmula uma questão muito simplória, né? Se eu vou começar a somar em A2, eu vou começar a somar aqui, ó. Então quer dizer que o A1 já caiu fora. Se é do A2 até o B3, vai fazer assim, né? A2 até o B3. Aí você vai somar aqui, ó. 5 mais 4, 9, mais 3... 5 mais 4, 9, mais 3, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Vai olhar para cá, tem um resultado 15. Aí você vai marcar esse resultado, você fez o cálculo certinho, vai sair para o abraço. Não vai. Por quê? Olha só, pessoal, usando a minha técnica, coloco o A em cima, o 2 embaixo, o B em cima, o 3 embaixo. O que tem entre A e B? Não tem nada. O que tem entre 2 e 3? Não tem nada. Então você vai somar os de cima com os de baixo. Quanto é que eu tenho em A2? Eu tenho o valor 5. Quanto é que eu tenho em A3? Eu tenho o valor 4. Quanto é que eu tenho em B2? Eu tenho 2. Quanto é que eu tenho em B3? Eu tenho 1. 5 e 4, 9. E 2, 11. E 1, 12. Tá? Então tá aqui a resposta correta, letra C, número 12. Então perceberam que o meu bizu aqui é forte, né? Você acerta a questão facinho nessa prova. E essa questão, ela é de propósito. Eles fazem isso porque eles têm certeza que o candidato vai somar do A2 até o B3 diretão. Quem que ficou de fora aqui, ó? Se você perceber, ó, ficou de fora o B1. Assim, professor, mas eu sei fazer isso sem o bizu. Ótimo. Ótimo, tá? Mas para quem não sabe, para quem tem dúvida, para quem fica naquela, será que soma esse, será que soma aquele outro? Faça que daí não tem erro. Eu garanto, eu assino embaixo. Beleza? Pessoal, olha só. Vamos fazer um negócio aqui agora chamado referência absoluta. Ou seja, vamos dizer assim, ó, esquece esse nomezinho aí forte, né? E pensa assim, congelar a célula, tá? Que é muito mais fácil na sua prova. Então, olha só.
Se eu quisesse aqui, esse é um exemplo que eu dou em todas as minhas turmas, porque o exemplo é bom, é um jeito que a gente pega fácil. Então quem assistiu a aula já vai falar, pô, hoje vai falar dessa maneira de novo. Vou, porque esse aqui é o jeito mais fácil. Vamos lá. Aqui, ó, seriam valores, R$500, R$200, R$300, e aqui, ó, 2%, 3%, 5% e assim por diante. São vendedores que venderam e ganham essas porcentagens. Se eu fosse fazer na ponta do lápis, né? Se eu fosse fazer na ponta do lápis 2% de 200, quanto é que eu faria? O jeito mais simples possível. 200 vezes 2, que dá 400, dividido por 100, né? Ó, capa aqui, capa aqui, capa aqui, capa aqui, dá 4. Então 2% de 200 será 4, do jeito mais simples possível, tá? Agora é o seguinte, ó, vocês vão me ajudar a fazer uma fórmula em que eu coloque esta fórmula aqui em C1 e ela vai me dar o mesmo resultado. Quando eu der um Enter, ela vai me trazer 4. Vamos levar aquilo ali para cá, tá? Então vamos ver. Como é que eu começo isso? Primeira coisa, sinal de igual, sempre. O 200 está onde? Eu posso colocar o número 200 aqui? Até posso. Né? Poderia colocar 200 vezes 2 dividido por 100, vai dar 4. Só que quando eu arrastar para baixo, que eu quero fazer isso em todas as células, não vai dar o resultado que eu espero, porque ele vai arrastar números e os números não batem. Então o 200 está onde? Em A1. Então, ó, A1 vezes o 2. O 2 está onde? Em B1. Dividido por 100. Pronto. Na hora que eu der um Enter, ele vai fazer assim, ó, A1 vezes B1, que dá 400 dividido por 100, vai dar 4, dou um Enter e vai dar o resultado que eu espero. Agora é o seguinte, ó, eu quero que esse valor venha aqui para as células de baixo, certo? Para as outras linhas, e faça a mesma coisa sem ter que eu digitar de novo, sem ter que eu ficar digitando uma após a outra. O que eu faço? Eu clico aqui no cantinho e arrasto para baixo. Quando eu arrasto para baixo, eu estou mudando linha ou estou mudando coluna? Estou mudando linha, certo? Se eu estou mudando linha, então o A vai mudar? Não. O 1 vai mudar? Vai ser a linha 2. Eu avancei uma linha, ele vai ficar 2. O B vai mudar? Não, que eu estou na mesma coluna. O 1 vai avançar, 1 vai virar 2 dividido por 100, porque numeral não muda. Certo? Desci mais uma linha. Vai ficar, o A vai mudar? Não. O 2 vai? Vai, porque vai descer uma linha, vai virar 3. E aqui a mesma coisa e vai continuar assim até onde eu arrastar. Tranquilo? Então cliquei lá no cantinho e arrastei. Isso que eu acabei de fazer é a mesma coisa que eu fizesse Ctrl C, Ctrl V. Copiei e colei. Qual que é o cuidado? Se eu der um Ctrl X e um Ctrl V, aí não muda. Aonde você colocar essa célula, essa fórmula ela vai ficar igual, no Ctrl X. Ctrl C, Ctrl V é a mesma coisa que arrastar. Posso arrastar para o lado, posso arrastar para baixo, em alguns casos para o lado direito, né, dependendo de onde está a tua fórmula. Ok? Bom, agora o que eu quero? É agora que vem a referência absoluta. Ó. Eu quero fazer de uma maneira que em todos os meses eu pague 2% para cada vendedor, para esse, sem alterar esses valores. Como é que eu faço isso? Referência absoluta. Então, ó, eu preciso que um valor, que é o 2, que está em B1, não se altere. Né? Para onde eu arrastar ele não se altere. O que eu faço? Eu coloco um cifrão. Cifrão B, cifrão 1 dividido por 100. Quando eu arrastar para baixo, pessoal, olha o que vai acontecer. O A não vai mudar porque eu estou na mesma coluna. O 1 vai mudar porque eu desci uma linha e ele vira 2. Aí, ó, se eu tenho cifrão B, cifrão 1, a célula está congelada. Vamos usar esse termo, não é o termo técnico, mas vamos usar esse termo para você acertar na sua prova. Ele não muda. Desci mais uma. Ah, vai ficar 3 vezes cifrão B, cifrão 1 dividido por 100. E vou arrastar lá até a célula 10.000 e vai continuar do mesmo B1. Ok? Olha só como é que vai ficar agora. A1 vezes 2 dividido por 100, A2 vezes B1 dividido por 100, A3 vezes B1 dividido por 100 e A4 vezes B1 dividido por 100. Tá? Então aí eu tenho uma referência absoluta. Essa referência absoluta, ela pode congelar só a coluna, ficaria assim, só o B, que é a coluna. Poderia congelar só a linha, que é o 1, ficaria dessa maneira. Ou poderia fazer do exemplo que eu fiz, congelar tanto linha quanto coluna e vai ficar dessa maneira.
Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Fazer mais um exercício e aí a gente vai continuar com as nossas funções, né? Vamos lá, próximo. Aqui, ó, esse aqui é interessante porque ele tem aqui o nosso expoente, né? Para que eu possa explicar para você como é que a gente faz uma função com um expoente, que eu coloquei ali na sequência, mas eu não dei nenhum exemplo. Então tá aqui um exemplo para a gente resolver essa parada aqui do expoente. Vamos lá. Olha só, o que acontece aqui, ó? Eu tenho um sinal de igual, vamos substituir, ó. Sinal de igual, quanto é que vale o E1? Vale 5. Expoente de C1 que vale 2, menos F1 que vale 3. Dessa maneira, o que eu resolvo primeiro? O sinal de menos ou o expoente? Na sequência é o expoente. Então aqui, pessoal, sempre o primeiro número é o inteiro e o segundo é o expoente. Então ele vai ficar dessa maneira, 5 elevado a 2. Quanto é que é 5 elevado a 2? 5 vezes 5, 25. Menos 3. 25 menos 3, 22. Está aqui o nosso resultado, 22. Tá? Então guarde isso, ó. Sempre o primeiro é o inteiro e o segundo é o expoente. Tá? E nessa sequência é o que eu resolvo primeiro. Tranquilo? Bom, vamos lá então. Na sequência, a gente vai ver aqui agora umas outras funções para a gente continuar aqui nossas explicações. Vamos lá. Então, aqui, ó. Função C, tá? Então, deixa eu apagar aqui para a gente poder entender essa função C. A função C, pessoal, ela é bem tranquila, é uma das funções que mais cai em prova, cai muito nas nossas provas a função C, né? E aí, o que eu tenho que saber aqui quando eu faço essa função C? Esse exemplo que eu dei, um exemplo que eu dou em todas as aulas, é um exemplo muito prático de você entender e depois a gente vai fazer alguns exercícios. Primeira coisa que você vai fazer quando encontrar a função C na sua prova. Identificar os pontos e vírgula. Então, ó, eu tenho um ponto e vírgula aqui e tenho um ponto e vírgula aqui. Você, Araújo, é obrigatório fazer isso? Não, a banca não te cobra identificar ponto e vírgula na função C. Só que você vai fazer isso na sua prova, eu recomendo, eu faço isso quando vou resolver função C, porque ó, fica bem claro para mim que eu tenho 3 blocos. Ó, primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco. O primeiro bloco, que é do parênteses até o primeiro ponto e vírgula, se chama teste lógico. Teste lógico. Primeiro eu resolvo ele, para depois resolver lá para frente. Eu esqueço lá para frente. Primeiro eu tenho que me entender aqui com o teste lógico. Vamos supor que a banca diga que o A1 vale 7. Então você vai substituir o A1 aqui por 7, maior ou igual a 7. Certo? Quais são os possíveis resultados de um teste lógico? Verdadeiro ou falso? Só isso. Não vai dar um valor. 2, 3, 4, 5, não. Vai dar ou verdadeiro ou falso. Então, ó, 7 é maior ou igual a 7? Verdadeiro. Ok? Então, pronto, resolvi meu teste lógico, deu verdadeiro. Aí, o que acontece? Ó, o segundo bloco é o bloco do verdadeiro e o terceiro bloco, vou botar numa outra corzinha aqui, é o bloco do falso. Isso é uma regra, não muda, não vai aparecer isso na sua prova, é você que tem que saber, tá? E se deu verdadeiro, o bloco do falso morre para mim e a resposta será aprovado. Tá? A função C, geralmente em prova, ela assusta, porque geralmente ela é compridona, mas se você perceber, você só resolve metade. Ou seja, ou é uma coisa ou é outra. Tá? Ou é verdadeiro ou é falso. Nunca vai ser as duas. Ok? Vamos fazer um outro exemplozinho aqui, ó, para matar a questão. Vamos tirar esse sinalzinho aqui, ó, vamos colocar maior aqui. Vamos supor que aqui não tivesse o igual. Então a banca vai dizer assim, 7 é maior que 7? Falso, 7 não é maior que 7. 7 é igual a 7. Então aqui é falso, aí aqui ó, morre para mim o aprovado e a resposta será o que está dentro do bloco do falso, que é o reprovado. Ok? 100%, pessoal? Só vamos aqui dar uma matada aqui, ó, nas possíveis pegadinhas aqui. Primeira coisa,
Sempre lembrar que tem que ter um sinal aqui. Segundo, se eu abrir parênteses, eu tenho que fechar parênteses. Se tiver mais que um parênteses, tem que fechar mais de um. Se tiver dois, tem que fechar os dois. Tá? Os blocos sempre são divididos por ponto e vírgula. Sempre. Não é vírgula, não é ponto, não é nada disso. É ponto e vírgula. Sempre que eu tiver um texto entre aspas, dentro do bloco eu abro e fecho aspas. Dentro do bloco eu abro e fecho aspas. Se aqui ao invés de reprovado tivesse a letra R, entre aspas. Tá? Letra, texto sempre dentro de aspas, ok? Então, essas são as possíveis pegadinhas que podem aparecer na sua prova com a função C. É aquilo que eu falei no início. Você vai resolver uma questão, essa aqui é a letra A, né? Se a letra A está sem um sinal de igual, nem precisa resolver nada, ela já está errada. Se a letra A está sem um parênteses, já está errado, você já marca errado e vai para outra. Se está aqui dividido por vírgula, está errado. Se tem um texto sem aspas, está errado. Nem precisa resolver nada, porque não vai dar um resultado. Se você der um Enter e não tiver o sinal de igual, o Excel te retorna um erro, ok? Bom, vamos fazer um exercíciozinho aqui da função C, para a gente pegar legal como é que ela funciona aqui. Deixa eu só colocar aqui para a gente poder fazer junto. Tá? Aqui, ó, essa aqui. Então, o que que acontece? Só pegar aqui que está na folhinha de vocês, qual que é o número que está na folhinha de vocês para não dar errado, né? Vamos lá. Aqui, ó. Essa aqui que está lá na folhinha de vocês. Número 6, tá? Exercício número 6. Deixa eu descer aqui para ficar mais tranquilo para mim poder fazer aqui e vocês acompanharem. Pronto. Essa aqui é a minha fórmula e logo embaixo ali eu tenho os resultados. Então, pessoal, ó, como é que eu vou fazer na minha prova? Sempre, ó, você vem aqui, coloca aqui, ó, ponto e vírgula. Então, eu já consegui perceber que eu tenho 3 blocos, ó, primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco. E aí, o que que eu vou resolver primeiro? Aqui o meu teste lógico, né? E aí, o teste lógico diz o seguinte, ó, quanto é que vale o B1? Vale 3, vezes o A1, que vale 2, menos 5 maior que 0. O que que eu resolvo primeiro? Sempre tem que lembrar desse detalhe. 3 vezes 2, 6, menos 5 maior que 0. 6 menos 5 dá 1. 1 é maior que 0? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 1 é maior que 0. Se deu verdadeiro, olha só, o meu segundo bloco aqui é o bloco do verdadeiro e o terceiro bloco aqui é o bloco do falso. Então essa banca foi boazinha. Né? Ao invés dela deixar o grandão aqui, ela deixou o pequenininho. Então, ó, isso aqui morre, isso aqui na minha prova não tem valor nenhum, você não errou o teste lógico, você sabe que é verdadeiro, você sabe que o segundo bloco é verdadeiro, agora é só resolver. Vamos lá, C1 vale quanto? Ó, tá aqui, ó, vale 4, vou fazer aqui, tá? Menos o B1 que vale 3, vezes o A1 que vale 2. Então vai ficar, ó, o que eu resolvo primeiro aqui? Multiplicação, 4 menos 3 vezes 2, 6. 4 menos 6, menos 2. Não pode errar o sinal aqui também, né? Senão aí dá pro agro. Vamos lá. Vamos para os resultados. O meu resultado foi menos 2, tá? Deixa eu apagar aqui. Resultado menos 2. Foi o que eu consegui achar. O valor é positivo? Não. É positivo? Não. É positivo? Não. É positivo? Não. Então só sobrou aqui um negativo. Tá? Essa é a resposta da nossa função C. Tá? Agora a gente vai para outra, que é a função soma C. Tá? Vamos lá? Vou fazer aqui a função soma C, que também é uma que cai muito nas nossas provas. Tá? Você, concurseiro já que resolve questões aí, sabe que isso aqui é uma das que aparece bastante nas nossas provas. Tá? Então vamos lá. Função soma C, ela é uma junção de duas funções. A função soma e a função C juntas. Tá? Se escreve junto, mas se resolve separado. Então como é que eu vou fazer? Aqui, pessoal, também tem um teste lógico, mas é diferente da função C. Tá? Então, ó, C, eu faço uma pergunta. C, de A1 até A5 tem a palavra Ana? Então você vem aqui, ó, de A1 até A5 tem a palavra Ana? Tem, certo? Tem aonde? Tem aqui
e tem aqui, ok? Então, o meu teste lógico deu verdadeiro ou deu falso? Ah, deu verdadeiro. Se deu verdadeiro, então você soma. Você soma o quê? De B1 até B5, ó. De B1 até B5. Só que qual que é o detalhe? Qual que é o pulo do gato? Você vai somar só o que ele está te pedindo, que é o ANA. Então, ó, no primeiro ano eu tenho 10, no segundo ano eu tenho 30, então o resultado será 40. Araújo, mais de B1, o 2 pontos não é de somar de B1 até B5? É, só que qual que é o detalhe? No caso da função soma C, você só soma o que ele está representando aqui na mesma linha, ok? Então, cuidado quanto a isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ó, função soma C. Vamos explicar de novo aqui. Primeiro eu faço C, uma pergunta. Se de A1 até A5 eu tenho ANA, então esse é o meu teste lógico. O teste lógico deu verdadeiro, porque eu tenho ANA aqui e tenho ANA aqui. Se deu verdadeiro, somente se der verdadeiro você soma de B1 até B5, mas só o que tem relação com ANA, nesse caso o 14. Tranquilo? Vamos lá. Vamos ver aqui mais as funções que podem aparecer na nossa prova, que é o concatenar. Deixa eu só achar aqui onde está aqui. Então, concatenar, pessoal, é o seguinte, ó. É bem tranquilo. Essa palavra, ela parece estranha, né? De início, ela parece bem estranha. O que é concatenar? Na verdade, você vai lembrar na sua prova assim, é juntar. Juntar, tá? Então, ó, palavra concatenar. O que eu tenho em B3? Olha só. Aqui, ó, eu não tenho os valores nem das colunas nem das linhas, mas eu subentendo, se é B3, C3, D3, que aqui seja B, aqui seja C, aqui seja D, né? Aqui seja 3, aqui 4, aqui 5, aqui 6, tá? É dessa maneira que você subentende isso na tua prova. O que eu tenho em B3? Eu tenho a palavra João. Aí ele colocou um ponto e vírgula e colocou duas aspas. Quando ele faz isso, ele quer dizer espaço, tá? E daí eu tenho o C3. O C3 é o 35. Outro, vírgula, aspas, aspas, é espaço. E o D3 que é casado. Então, pessoal, eu simplesmente juntei a palavra João, 35, casado. Acabou. Tá? É só isso que aparece nas nossas provas. O grande cuidado é que essa função concatenar pode ser substituído o ponto e vírgula pelo E comercial. Isso não está errado. Tá? E aí as bancas podem fazer isso na sua prova, porque esse E comercial fica bem estranho ali, né? E aí eles podem fazer dessa maneira e você errar na sua prova. Olha só, se a gente vier aqui para os nossos exercícios, vamos ver se tem algum exemplozinho aqui, se não tiver eu já arrumo um para vocês. Ó, eu não tenho nenhum aqui, mas eu já vou fazer um aqui para você entender direitinho. Se eu tivesse aqui, ó, A, B e C. 1, 2, 3, 7, 8, 4, 1, 2, 3. E eu escrevi a seguinte função, ó. Concatenar A1, ponto e vírgula, C2, ponto e vírgula, B2. Como é que ficaria isso? O que eu tenho em A1? Eu tenho o número 1. O que eu tenho em C2? Eu tenho o número 2. O que eu tenho em B2? Eu tenho o número 8. Então, eu não fiz soma nenhuma. Eu só juntei o 1, o 2 e o 8. O resultado é 128? É, mas não é um resultado de soma. É um resultado de juntar os números. E por que está dessa maneira? Porque eu não coloquei o ponto e vírgula aspas. Então, eu não dei espaço. Ficou um do lado do outro. Tranquilo? Então, é assim que funciona o nosso concatenar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos resolver mais um exercício aqui que eu coloquei para vocês para a gente treinar. Depois a gente vai falar sobre os botões do nosso Excel. Pessoal, aqui, ó, vamos fazer isso aqui, ó, a gente entender. Pode aparecer na nossa prova uma questão falando de função média, função menor e função maior ao mesmo tempo, né? Então o que ele está dizendo para mim, ó? Em A4 e em B4 eu vou ter, ó, respectivamente,
4B4 e C4. Então, na A4, que é aqui, ele quer a média. Então, a média de A1 até A3. Se eu somar isso aqui, vai dar 15. 15 dividido por 3, 5, né? Que é a média. Aí, em B4, que é aqui, ele quer, ó, o segundo menor valor de B1 até B3. De B1 até B3, o segundo menor valor qual que é? O 0 é o primeiro, o 1 é o segundo. Então, aqui dá 1. E em C3, ele quer o terceiro maior valor. Qual que é o primeiro maior valor? O 7, o segundo é o 6 e o terceiro é o 2. Então, a resposta vai ser 5, 1 e 2. Beleza? Vamos lá. Nosso próximo diz o seguinte. Esse nós já fizemos. Certo? Aqui, ó, isso aqui é interessante a gente fazer, que é, vou até aumentar aqui um pouquinho, para você de casa poder ver melhor. O pessoal aqui do presencial é bem tranquilo, mas de casa talvez não dê para ver legal. Então, olha só, eu tenho aqui uma planilha, ele diz assim, ó, ao arrastar a célula B1 pela alça de preenchimento para a célula B2, o resultado nessa última, a B2, será... Então, olha só, eu estou aqui, minha alça de preenchimento está aqui, ó. E eu vou arrastar isso aqui para onde? Para baixo. Se eu vou arrastar para baixo, como é que vai ficar? O 33 vai mudar? Não. E aqui, ó, mais o 2 vai mudar? Não. Vezes o A vai mudar? Não, porque eu estou na mesma coluna. O 2 vai mudar? O 1 vai mudar, aliás? Vai, porque se eu estou na linha 1, desse 1 eu fui para a linha 2. Então, ó, e agora você substitui o A2 aqui, né? O que eu tenho em A2? 6. Então, você troca o A2 por 6. O que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Então, vai ficar, ó, 33 mais 2 vezes 6, 12. Resultado, 45, a letra D. Tranquilo? Sem problema? Tá. Então, agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre os botões aqui do Excel que pode aparecer na nossa prova. Tá? Aqui, ó, é bem tranquilo. O que eu sugiro para você, tanto o pessoal do presencial quanto o pessoal de casa? Que você, se você tem instalado lá no seu computador a versão 2007, você olha aqui na 2007. Só que, o que vai acontecer? Se aparecer, se você só tem o 2010, você não vai ter muito problema, porque você só vai ter, e aí eu coloquei lá na área do aluno uma imagenzinha, essa primeira imagem aqui, com o nome aqui das barras, das células e tudo mais, que você pode olhar na sua casa, você grava isso aqui, ó, início, inserir, layout, fórmulas, dados, revisão e exibição. E aí, basicamente, é a mesma coisa. Por quê? Na área de transferência, o examinador não vai cobrar nada. Por quê? Ele vai cobrar isso aqui lá no Word. Tá? Na fonte, também dificilmente ele vai cobrar alguma coisa. Ele pode cobrar aqui, ó, no alinhamento. Por quê? No alinhamento eu tenho uma coisa aqui chamada mesclar células. Então, mesclar células nada mais é do que eu pegar uma série de células e juntar elas e fazer com que ela vire uma só. Né? Vamos colocar uma borda aqui para a gente entender. Ó. Virou uma célula só. Ok? Então, isso é mesclar célula. Agora, o que acontece? Isso nós estamos aqui no alinhamento. Aqui no número, aqui eu posso fazer diversas coisas. Ó. Se eu tenho o valor 4 aqui, certo? O que vai acontecer? Eu posso colocar esse 4 aqui no valor monetário, né? Ó, real, eu posso colocar em dólar e assim por diante, ok? Posso colocar isso aqui, vamos voltar aqui, em porcentagem, né? Ó, posso colocar em porcentagem, certo? E posso também colocar números decimais à direita ou retirar esses números. Então, isso eu vou em número. Bom, aqui ó, nós temos um botão autossoma. Esse botão autossoma ele é interessante porque lá na sua prova pode aparecer assim, ó, o 6, o 4 e o 2. Se eu clicar nesse botão autossoma aqui, o que ele vai fazer? Ele vai somar isso aqui para mim. Só que tem um detalhe, se tiver dessa maneira, com uma linha em branco no meio, ele só vai somar até aqui, ó. Ele não entende que é para ir para cima, então o resultado aqui vai dar 6, tá? Para que eu some aquele número que está lá em cima, ou eu coloco um 0 aqui, ou eu arrasto a marcação, a seleção do autossoma para cima, tá? Aí sim vai dar 12, né? Então cuidado com isso aqui em prova, que se eu tiver um intervalo aqui no meio, ele não soma para mim, tá?
Aí nós temos aqui ó, um classificar de A a Z, ou seja, colocar em ordem alfabética, tanto crescente quanto decrescente de A a Z. Qual que é o cuidado aqui? Ele coloca em ordem crescente, ou de A a Z, ou de Z a A, e se eu tiver, por exemplo, aqui um número, eu posso levar esse número aqui junto, se eu expandir a seleção. Então eu posso colocar o letra A e ficar com o número 1 aqui, sem problema nenhum. A grande pegadinha em prova é que o classificar, ele só classifica em coluna, ele não classifica em linha, ok? Vamos lá. O que mais que pode aparecer para nós aqui, ó? Inserir no Excel, a única coisa que pode aparecer no inserir é o gráfico, né? Porque o Excel é uma excelente ferramenta para a gente fazer gráfico. Então eu posso inserir gráficos e aí na sua casa você clique aqui nessa setinha que vai aparecer outras opções de gráficos, inclusive gráficos que a gente não usa no dia a dia, como esse dispersão, como superfície, rosca e bolha, né? E radar. Geralmente a gente usa coluna ou pizza, mas eu tenho que saber que existem esses outros modelos. Eu posso inserir um hiperlink, ou seja, eu posso fazer um link para uma página da internet ou por um arquivo aqui no meu Excel. Layout de página, muito raro cair alguma coisa, porque eles gostam de perguntar isso aqui no Word, né? Fórmulas, a única coisa que você tem que ficar atento é com esse botão aqui, ó. Esse FX que está aqui, ó. O que é o FX? Ele é um assistente de função, tá? O resto, em relação a fórmulas, ele vai cobrar fórmula no braço. Ele não vai cobrar com assistente de função, tá? Dados também não caem em prova. Revisão, o único detalhe é a revisão ortográfica, que a tecla de atalho é F7 e geralmente eles cobram lá no editor de textos e não aqui no nosso Excel, ok? Então, pessoal, o que você tem que ficar atento é isso, essas funções que nós falamos, esses botões que eu acabei de falar para vocês. Não se preocupem muito com os outros botões, que dificilmente isso é cobrado nas provas, tá? Agora eu vou ensinar para vocês duas últimas formulazinhas com funções que têm aparecido nas provas, que aí a gente vai encerrar nossa aula com essas duas últimas funções. Então vamos lá, deixa eu só pegar aqui para vocês, colocar aqui, para vocês entenderem essas duas últimas. Só um minutinho. Tem aparecido nas provas as seguintes funções: PROC-V e PROC-H. Tá? Então, vamos entender o que é isso. A gente tem percebido que nas provas, principalmente nas provas de carreiras policiais, né, Polícia Civil, Polícia Militar e assim por diante, as bancas têm dado um apertãozinho, tá? E aí para não ficar à mercê da banca, então essas duas funções que a gente vai aprender agora pode aparecer na sua prova e são muito tranquilas. Olha só, a função PROC-V e a função PROC-H. A função PROC-V, ela quer dizer o seguinte: procure na vertical, tá? Então, ó, procure na vertical. Esse é o maior detalhe que você precisa saber, que esse V aqui, ó, quer dizer procure na vertical. Então, ó, a sua função, ela vai ter uns parâmetros. Ela vai ter esse primeiro parâmetro aqui, que é E13. Aqui, ó, é coluna E, coluna F e a coluna C, tá? Ó, E13, aonde que é a E13? Aqui vai ser, ó, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Vai estar assim. Então, esse E13 é aqui, ó. O que ele está dizendo para mim? A hora que eu digitar... Desculpa, pessoal, aqui, ó. É E, F, G. Quando eu digitar um parâmetro aqui, ó, ele vai me trazer um resultado aqui. Então, em E13 é onde eu vou digitar o meu parâmetro. Digitei alguma coisa, ele vai retornar para mim. Aí, ó, aonde que ele vai procurar isso? De E13 até, de E6 até G10. Então, E6, então aqui vai ser assim, vamos modificar aqui, ó, é 6, 7, 8, 9 e 10. Né? Então, olha só, ele vai procurar aqui para mim, nesse intervalo,
certo? Que é aonde está... Peraí, deixa eu fazer certinho aqui para não confundir vocês, né? Então vai ser assim, ó. 6, 7, 8, 9 e 10. É que aqui não está aparecendo a linha. Deixa eu colocar aqui, ó. Senão vai confundir. Pronto. Então vai ficar assim, ó.